foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Cara, os jogos eletrônicos podem ensinar muita coisa pra gente. Depois de mais de 600 horas jogando Elden Ring, eu aprendi algumas lições. E nesse vídeo eu vou te explicar essas 5 lições que eu aprendi sobre empreendedorismo, negócios e investimentos jogando Elden Ring. Bom, o que é Elden Ring? Elden Ring é um RPG de ação com mundo aberto. O que quer dizer isso? Os jogos RPG, que são conhecidos como Role-Playing Game, onde você interpreta a história desse personagem, você desenvolve esse personagem e segue com a história dele até ter uma conclusão. Basicamente é isso. Qual o diferencial do Elden Ring? O Elden Ring é um jogo conhecido como Souls-like. Os jogos Souls-like são basicamente RPGs de ação, marcados pela alta dificuldade, combates muito intensos e sistema de progressão. Como, por exemplo, eu falei, a progressão do personagem e o desenvolvimento da história. E basicamente você tem que fazer melhoria das habilidades do seu personagem e de equipamentos para você conseguir dar sequência no jogo. E também existe a interação com NPCs, tá? Não são esses NPCs de live NPCs, claro que não, né? Primeiro, resiliência e paciência. Os jogos Souls-like, eles são conhecidos por ser jogos extremamente difíceis e punitivos. Os jogos Souls-like, eles têm uma cadência própria e não têm escolha de dificuldade. E por que eles são punitivos? Se você não souber o que você está fazendo, você pode morrer durante o jogo e ter que voltar 1 hora, 2, até 3 horas para trás para começar tudo de novo e passar por tudo que você passou até chegar naquele ponto. E esses jogos não têm salvamento, você não consegue salvar o jogo manualmente e nem pausar na maioria deles. Ele tem os checkpoints, que geralmente são checkpoints longe, que são muito longe um do outro. Então você tem que aprender a jogar esse tipo de jogo, jogar com bastante cuidado, saber o que está fazendo. Se você nunca jogou esse tipo de jogo, você vai morrer muito. Então tá aí a importância de você ter resiliência e paciência, porque você vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Inclusive, isso é uma característica dos jogos da empresa From Software, que inventou esse tipo de jogo, né, o Souls-like, e Elden Ring é o seu maior sucesso. Esse jogo ele foi criado por uma empresa japonesa, e os japoneses têm essa característica. Eles valorizam muito o crescimento, o estudo, a resiliência e a paciência. Segunda lição que eu aprendi com o Elden Ring: as melhorias contínuas. Para você seguir no jogo, você tem que ter progressão do seu personagem, a conhecida como build. Então, você tem que ter critério e usar essa progressão baseado nas necessidades de cada lugar que você vai ou da build, né, da construção de personagem que você escolheu. Então como funciona isso? Você tem os chamados pontos de experiência, que no caso do Elden Ring eles são conhecidos como runas, ou de uma forma bem simples, é o dinheiro do jogo. Você vai melhorar vários pontos nele conforme as suas necessidades, como por exemplo, a força dele, a destreza, a inteligência, a fé. Então tudo isso é um conjunto de características do seu personagem que vai melhorar, vai deixar esse personagem mais forte para você conseguir progredir no jogo. As melhorias contínuas, elas existem nesse tipo de game e isso você tem que levar para sua vida. Você ter melhorias contínuas sempre no seu negócio, tá? Melhorar os processos do seu negócio para poder ter um crescimento, para esse negócio não ficar estagnado. A terceira lição que eu aprendi jogando Elden Ring, que funciona muito bem para negócios e também para a vida, é investir. Você precisa investir no próprio negócio e reinvestir partes dos lucros no próprio negócio. Então, como funciona no jogo? Quando você recebe essas runas, você, por exemplo, você pode derrotar um boss, um chefe, e ganhar muitas runas. É um dinheiro que está na sua conta, por exemplo, como se fosse um negócio. Você precisa pegar esse dinheiro e investir na progressão do seu personagem, como eu falei antes. Na build do seu personagem, você vai pegar esses pontos de experiência, esse dinheiro, e investir na build do seu personagem. Você vai melhorar o personagem, melhorar as armas dele e melhorar também as armaduras, por exemplo. Então, neste caso, funciona exatamente assim para os negócios também. E no caso dos jogos Souls-like, existe uma máxima que todo mundo que está acostumado a jogar esse tipo de jogo sabe. Se você
não investir as suas runas no seu personagem, você corre um sério risco de perder essas runas pro próximo chefe ou até mesmo pro próximo personagem. Você pode derrotar um chefe gigantesco, ganhar milhares de runas depois de derrotar esse chefe e perder para um rato na próxima tela, entendeu? Então você tem que investir no seu próprio negócio o mais rápido possível, tá? Isso funciona para esse tipo de jogo e isso funciona para a vida e para os seus negócios. A quarta lição que eu aprendi em Elden Ring é você valorizar muito o aprendizado e a evolução. Você tem que aprender na derrota. Então, como funciona no jogo? No Elden Ring, os bosses, os chefes, eles são muito difíceis. Eles são rápidos, eles têm movimentos diferenciados, eles têm ataques, ataque de área, eles têm um ataque rápido, um ataque mais devagar, um ataque pesado. Eles podem soltar uma magia em você e esse tipo de coisa. Então você vai morrer muitas e muitas e muitas vezes até você aprender os padrões e os movimentos desse chefe. Inclusive, esse sentimento de aprendizado, de evolução e de vitória que você tem depois de perder 100 vezes pro mesmo chefe, isso aí é muito recompensador. Então esses jogos Souls-like, eles têm essa característica. Você tem que estar aprendendo sempre e você vai aprender na derrota. Então você vai aprender sempre os padrões de movimento de um certo personagem, ou você vai também aprender o que vai acontecer naquele ambiente, você vai entender tudo o que vai acontecer naquele ambiente, para você poder, inclusive, fazer uma adaptação, que é o próximo tópico. Bom, a quinta lição de empreendedorismo que eu aprendi jogando Elden Ring foi a necessidade de adaptação. Isso também vai funcionar para a vida, vai funcionar para os seus negócios, vai funcionar para os seus investimentos. Então no jogo, dependendo da situação, você precisa mudar a sua build. Ou você precisa trocar uma armadura, ou usar uma arma diferente, uma arma mais pesada, ou uma arma mais rápida, ou um feitiço, ou um encantamento, dependendo do adversário. Então se você não se adaptar, você não vai conseguir evoluir no jogo. Nem sempre as coisas funcionam da jeito que a gente quer, e nem sempre o que funcionou até hoje vai continuar funcionando. Então nos negócios funciona desta maneira. Você tem que se adaptar, as coisas mudam. Nós tivemos uma pandemia em 2020, então agora nós estamos em vias de ter uma crise financeira mundial gigantesca. Então você tem que se adaptar. Ou seja, nesse tipo de jogo, nos jogos Souls-like, como Elden Ring, você precisa se adaptar para você conseguir evoluir. Muitas vezes o que você tem feito até aquele momento não vai servir para absolutamente nada. Você vai ter que mudar alguma coisa, trocar uma armadura, usar uma arma diferente, um feitiço diferente, um encantamento diferente, mudar toda uma estratégia que te trouxe até aquele momento para você poder continuar no jogo e evoluir e continuar a sua evolução. Então na vida e nos negócios também funciona assim. Você vai ter que se adaptar para continuar no game. E uma outra lição também que eu aprendi com Elden Ring é você gerenciar os recursos. Você tem que gerenciar os recursos durante uma luta, por exemplo. Então vou te dar um exemplo. Você tem que controlar a chamada estamina do seu personagem. Nesse tipo de jogo, se você não gerenciar a sua estamina, se você não gerenciar o seu nível de cansaço, você vai morrer mais vezes. Então você tem que gerenciar aquela luta, ter estratégia de, por exemplo, dar um contra-ataque, esperar um ataque do seu inimigo, dar um contra-ataque e recuar para descansar, entendeu? Para o personagem recuperar a estamina. E isso também funciona nos negócios e na vida. Às vezes você tem que gerenciar os seus recursos, segurar um pouco, por exemplo, nos investimentos, no dinheiro, nos seus recursos em dinheiro, né, nos seus recursos financeiros. Você precisa segurar um pouquinho para o momento que a sua empresa pode estar cansada e você vai precisar daquele refresco, entendeu? Então isso também funciona tanto nesse tipo de jogo, e funciona muito bem se você adaptar isso para sua vida, gerenciamento de recursos. Se você não tiver, no mínimo, essas 5 habilidades, você não vai evoluir, você vai desistir, vai desinstalar o jogo, jogar o controle no chão e esquecer que aquilo existiu. Então na vida também funciona assim, tá? Então vamos fazer um resumo rápido aqui do que eu aprendi com o Elden Ring e eu trouxe para a vida, para os negócios, para os investimentos e para a minha vida como um todo. Você precisa ter resiliência e paciência. Você precisa sempre fazer melhorias contínuas, tanto no seu negócio como na própria vida. Você precisa investir no seu próprio negócio rapidamente e reinvestir parte dos seus lucros. Aprendizado e evolução. Isso é muito importante, tanto nos jogos Souls-like, como Elden Ring, como também na vida. Eu sempre procuro tirar lições de vida, lições de empreendedorismo, de tudo que eu faço na minha vida. Dos esportes que eu pratico, dos games que eu jogo, de qualquer outro tipo de aprendizado. Por exemplo, eu toco violão. Quando eu aprendi violão, tem uma lição ali também. Eu aprendi a tocar o ukulele, também tem uma lição. A gente vai fazer alguns vídeos sobre isso.
Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários se você gostou desse formato, que eu vou fazer outros vídeos com algumas lições que eu tirei de vários aspectos da minha vida e que eu acho importante passar aqui no canal para vocês, beleza? Sucesso, fui!